Estamos de volta. Está aqui, irmã Regina, voltou. Maravilha, foi rapidinho hoje. E o Cris? Ele já tá aqui conosco. Entra aí. Bom, pessoal, então a gente parou ali, o irmão Cris estava terminando, né, a explicação do capítulo 34, e agora a gente entra aqui no capítulo 35, o pessoal já está voltando. Então vamos começar para a gente não ter muita delonga. O capítulo 35, né, o irmão Cris fez todo esse trajeto dele chegando a esse lar. E o capítulo 35 se chama justamente Culto Doméstico. Ele conta, né, que nas primeiras horas da noite, né, era a tradição ali, essa Dona Isabel, sobre a qual o irmão Cris comentou, ela chamava os filhos, né, para fazer o culto, né, nos moldes que a gente conhece do Evangelho no Lar. E aí, o André Luiz percebeu, né, durante ali aquele momento deles, que as duas meninas que estavam sentadas à mesa, elas tinham um brilho diferente do menino. E aí o André Luiz sempre, né, assim, curioso, perquiridor, ele já nota, Aniceto percebe que ele nota, e explica para ele que aquilo se dá porque as duas moças, as meninas, elas eram entidades de nosso lar, e que o rapazinho, ele era, né, ele vinha de esferas inferiores, e que ainda estava, né, num processo ali de entendimento e de desprendimento, e principalmente de conexão com o evangelho um pouquinho mais lento, mas já estava aí bem encaminhado, né, graças a Deus, mas ainda estava com uma luz diferente. Aniceto explica para ele. E o Aniceto fala para ele, né, que eles se reuniam ali, né, e uma coisa interessante que a gente percebe no evangelho dela, que eu achei muito interessante, a primeira vez que eu li esse livro eu tinha achado isso bem interessante e agora relendo achei novamente, que ela pede, né, para a filha mais velha, a Joaninha, ler uma notícia no momento do evangelho. Eu achei muito diferente, não conhecia alguém que fazia assim. E aí, né, a Joaninha pega uma notícia ali e ela lê uma notícia sobre uma moça, né, de um bairro distante do bairro deles que havia, né, cometido suicídio. Um tema sempre muito, muito importante, né? E aí, né, lê ali, eles contam que o repórter tinha dado muitos detalhes, né, e tinha descrito muito bem a cena, então que foi algo impactante ali para eles receberem aquela informação com aqueles detalhes. E logo depois, né, que ela leu a notícia, a Dona Isabel pede, né, para que ela abrisse o Evangelho e então eles começariam uma leitura do texto evangélico. E aí ela abre em Mateus, capítulo 13, versículo 31, que traz para a gente o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no campo. Aí a gente, né, tem mais uma vez André Luiz percebendo ali as movimentações espirituais que estavam acontecendo, né, e ele diz que ele conta pra gente que apareceu um espírito com outra luminosidade, que ele percebeu quando ele bateu o olho que era um espírito muito nobre, porque estava muito diferente do contexto ali. E aí o Aniceto já percebe que ele percebeu tudo aquilo, se impactou e explica para ele que esse espírito se chamava Fábio Aleto. Né? E o Aniceto explica para o André Luiz que isso acontece muito nos momentos de evangelho no lar e nos momentos de discussão evangélica. E aí, mais uma vez, a gente tem aquela coisa, né? Ouvidos de ouvir, olhos de ver. Por quê? O Aniceto explica que em muitas ocasiões como essa, espíritos desse porte, eles vêm até nós para dar uma interpretação mais substancial, mais luminosa, né, mais cheia evangélica, e aquelas pessoas, né, que estão ali conectadas espiritualmente, que têm os ouvidos de ouvir, como Jesus dizia, elas recebem mentalmente as explicações desses espíritos nobres que descem para explicar. Agora, aqueles, né, que não estão tão conectados, que não estão prestando atenção no momento do evangelho ali, que estão mais distantes, eles vão ficar, né, unicamente com a explicação da pessoa que está interpretando o evangelho, que no caso aqui seria a Dona Isabel.
E aí, né, ela fala que supostamente, né, ela traz pra gente aqui, né, que aquela moça da notícia, ela teria se suicidado por um excesso de amor, né, a um companheiro, um parceiro. E aí a Dona Isabel, né, retratando isso, fala de cara que, né, o amor, ele nunca leva à morte. Né, que não é o caso, que a gente precisa ter um olhar para esse tipo de situação mais apurado. E ela fala assim, uma coisa que eu achei muito interessante. Quem ama verdadeiramente são os cultivadores da vida, nunca vão espalhar a morte. E ela diz assim: por outro lado, a paixão tem uma distância muito curta até o sofrimento e até a morte. Aquela paixão, muitas vezes enlouquecedora, que faz a pessoa perder os rumos. Será que isso é uma coisa benéfica? E quando isso se rompe, a gente tem aí processos mentais muito dolorosos que podem, inclusive, levar ao suicídio, é o que ela traz aqui pra gente. E aí ela começa, né, e mais uma vez é uma interpretação muito longa do texto evangélico, que é interessante que vocês, quem está acompanhando, que a gente leia o texto porque vale muito a pena, mas assim, dando uma encurtada aqui para a gente falar um pouquinho disso, a gente vê que saiu essa notícia, né, do suicídio dessa moça, e o evangelho ele foi aberto ali, né, na lição do grão de mostarda. E aí, né, ela diz que essa mensagem ela é sobre as coisas mínimas, né, que muitas vezes na nossa caminhada aqui durante a Terra a gente se esquece das coisas mínimas. E ela traz uma frase que eu achei muito interessante, que é a ciência de começar. Das coisas pequenas, né, que a gente se esquece dessas coisas, né, que parecem banais, e porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu quero uma missão do porte do Chico Xavier, eu quero uma missão que vai impactar a humanidade, senão eu nem quero. E às vezes, né, a sua grande missão está em amar um espírito sofredor que veio ali, como a gente viu aqui, né, com aquele testemunho do Paulo ali, que foi um verdugo na vida dessas pessoas. A sua grande missão vai estar em amar um filho que te fez sofrer muito em outra vida. São as coisas mínimas, né? O bom dia que você não dava para sua esposa, para os seus filhos dentro de casa, que você vai começar a dar, e a partir de então você vai estar construindo o evangelho e construindo esse reino sobre o qual Jesus falou para nós, né? O grão de mostarda, que, né, a parábola ali do evangelho fala que é uma árvore gigantesca, e Jesus trazia esses exemplos materiais para a gente conseguir entender um pouquinho do que tudo isso significava. E aí ela termina falando, né, sobre a necessidade de nós não nos descuidarmos, né, em sermos afoitos pensando em coisas muito grandiosas ou pensando em coisas que no final das contas nem era aquilo, né, que estava ali para a gente realizar como missão, e que muitas vezes reflete a nossa vaidade, o nosso orgulho e até o nosso egoísmo, né, vontade de aparecer e dominar outras pessoas por meio de um trabalho que seria ali beneficente, caridoso. E aí a gente termina o capítulo 35, que é sobre esse culto no lar, né, esse culto doméstico, e a Armaedna segue pra gente. Meu amor, esses 4 capítulos que são na casa de Dona Isabel é um banquete espiritual, não é? A gente pode falar isso, não é, Cris? Não é isso, João? É um banquete porque ela é um espírito de grande sabedoria, não é? E todos eles que chegam ali ficam maravilhados, porque quem sustenta, na realidade, aquele ambiente, não é, ligado ao nosso lar, porque eles se comprometeram antes de reencarnar em fazer um trabalho belíssimo, tanto ela como o marido que havia desencarnado, Isidoro. E ele continua ajudando a família, né? Então, aquilo ali é uma instituição religiosa, podemos dizer assim, hoje seria, porque naquela época era dentro das casas, não é? Um posto de socorro ali, não é? Uma oficina de trabalho, porque ela tinha um salão ali ao lado que era predestinado para isso. 24 horas trabalhavam os espíritos e ela com aquela mediunidade belíssima. Então, esse capítulo 36 continua a mãe e filhos, né? Mãe e filhos, que no caso ela, e os 5 filhinhos, né? São 4 meninas, né? Uma mocinha e as outras mais novas, e um rapazinho, um meninote, chamado Joãozinho, que esse é o ponto da noite de hoje, que é maravilhoso. Então, a nossa querida Dona Isabel, que eu achei... Gente, a gente tem que ler, gente. Nós temos que ler esse livro, temos que beber, temos que assinar, fazer pontuações, porque é a nossa vida. É a nossa vida, Clara. Cada um vai fazer o possível para ter um lar como a de Dona Isabel. Porque é uma casa simples, uma casa que ninguém dava nada por ela, né? Simples demais,
ela simples e com a grandiosidade espiritual imensa, ao ponto de Aniceto dizer que todas aquelas palavras que ela transmitia, além de ser da própria sabedoria, mas como médium, e receber esse grande espírito Fábio Aleto, né? Ela foi muito inspirada por ele para descrever todo o Evangelho, e ele estava comentando que, muitas vezes, algumas pessoas que estavam ali ao redor, espíritos encarnados e desencarnados, não estavam compreendendo, alcançando o que ela estava dizendo, muito menos do que as próprias crianças. Porque o que faz você captar uma mensagem e ela ser codificada dentro de você, alimentada, né? E você passar a compreender, é o estado do espírito, é a condição espiritual de cada um. Então, nesse inteirinho, quando terminou o evangelho, ela convidou os filhos para conversar. Gente, isso é muito importante após o evangelho no lar. Eu achei também um detalhe grandioso, além de chamar a atenção, de trazer uma notícia até mesmo para incentivar a criança, incentivar o adolescente a participar do evangelho. Ela deixou a filha a mais velha, a mocinha, a Joana, traga um noticiário que ali para eles debaterem à luz da doutrina, né? À luz do evangelho de Jesus. Isso foi um adendo que João trouxe para aqui, né, no capítulo 35. E um outro adendo fundamental é essa conversa após o culto do evangelho. Ela convida as crianças e diz: agora vamos conversar, meus amores. Uma sabedoria peculiar, porque o Aniceto fala que cada um compreende de acordo com o seu grau de evolução, né? As luzes espirituais. Foi isso que o nosso querido João falou. E aí a pequenininha, uma das pequenininhas, com 7 anos de idade, a Marieta, disse: mamãe, Jesus é tão bom como a senhora falou. Por que é que ele deixa nós comermos, nos alimentarmos apenas uma vez por dia? Preste atenção, gente. Porque a mãe falava de Jesus, né, maravilhosamente bem. Mas por que é? Se ele é tão bom, por que a gente só come uma vez por dia? Na casa da nossa amiga, dona Fausta, eles comem 2 vezes, almoçam e jantam. E a Nelly me falou, que é a outra irmãzinha mais velha, que na época de papai nós comíamos, nos alimentávamos no almoço e no jantar. Por que agora, mamãe? Gente, a resposta dessa criatura foi uma coisa belíssima. Porque ela, com a serenidade, porque os espíritos mais serenos, mais tranquilos, que buscam receber a inspiração do alto para responder uma filha, porque o Aniceto fala que elas 4 tinham afinidade maior com a mãe, no sentido do mesmo diapasão espiritual. Mas que a criança, a outro rapazinho, ele tinha uma sombra diferente. Ele era revoltado, ele era mais orgulhoso, ele era mais difícil de lidar. E nós sabemos que toda família sempre tem uma, não é? Que é mais assim, exige mais, você está de perto. Então ela diz à filha: minha filha, você se preocupa tanto com a questão do alimento e nós nos alimentamos tão bem até hoje. Esse alimento que Deus nos fornece nos traz uma saúde tão grande. Por que você está tão preocupada com essa área da guloseima, não é? Do alimento, do estômago, do saciar, não é? O estômago? E aí a mais velha, que captou o que a mãe fala, o que a espiritualidade ali também intui, disse assim: mamãe tem toda a razão. Já vi muitas pessoas adoecerem porque se alimentam demasiadamente. Imagina, gente, ela podia não falar isso, porque comer uma vez por dia, muitos de nós aqui não aguentaria, não é? Mas a mãe, sabendo da escassez, sabendo da sua vida escassa, ela não titubeou, ela não deixou a fragilidade emocional passar para os filhos. Passou a fé ali, passou a confiança. Esse também é um detalhe que nós devemos analisar, por isso que são livros terapêuticos, são livros que nos trazem uma lição benéfica e que uma hora só, não é, minha gente, não daria para a gente falar sobre tudo, porque são detalhes fundamentais. E aí a outra menininha diz assim: é verdade, mamãe, nós já vimos aqui
Aí, quando a mãe fala que a espiritualidade, Deus ajuda, né? Aquele pão e a água que nos dá diariamente, que nós devemos agradecer e não reclamar. E aí ele diz, é verdade, eu vi a menor, a mais caçula, que é a Noemi. Achei lindos os nomes, né? Os nomes fantasiosos, né, que são colocados. Eu vi que eu vi papai ajudando a trazer um bolo para nós, a dona Cora. E ela diz, papai está sempre conosco, porque quando nós sabemos lidar com as perdas físicas, até isso, gente, e confiar no que, na questão da vida espiritual, nós mantemos a harmonia dentro de casa. E isso aquele filho escutando, e aí ele pergunta, mamãe, com um olhar irônico, o rapazinho, né? Mais novo, mais meninote, o Joãozinho disse assim, mamãe, o que é que você entende sobre a pobreza? E isso para testar a mãe. E a mãe vem, gente, é um texto lindo, mas que eu não vou ler, mas eu vou tentar interpretar. Ela diz que a pobreza, para ela, é algo fundamental para a evolução do ser humano. Primeira coisa que ela fala. Porque a pobreza faz com que você, nas linguagem dela, né, nas entrelinhas, ela diz que a pobreza faz com que você se eleve, faz com que você tenha uma sensibilidade maior dos ensinamentos divinos, você entra em contato mais com a natureza, você entra em contato mais com os tesouros das relações mais de amizade, porque você confia mais nas pessoas, as pessoas se aproximam de você sem nenhum interesse, não é? E ela diz que os que são afortunados têm uma missão belíssima aqui na Terra, têm missões maravilhosas. No entanto, aquele mais humilde, aquele mais pobre, ele tem esse lado mais peculiar de se envolver mais com a alegria mais simples, com as situações mais simples do mundo. Ela relata, gente, lendo, vocês vão verificar que é uma lição de como você deve educar o seu filho. E aí a gente volta, não é? Quem já tem um filho maior diz, meu Deus, eu deveria ter falado assim, não é, gente? Mas nunca é tarde para a gente recomeçar. E aí o menino, ouvindo tudo aquilo, aquelas lições, ele ainda retruca e diz, mamãe, eu não concordo com você. Eu não concordo, porque até as crianças do jardim da infância, elas pensam diferente. Aí a mãe, novamente, com a sabedoria, gente. Nós aqui não estamos falando de jardim da infância. O nosso lar aqui era um jardim de um lar. Um lar onde nós valorizamos as flores. As flores são belas, mas para chegar nas flores é preciso que nós cultivemos sempre os frutos. Observe, gente, porque é pelo fruto que a semente vai, não é? E depois brota e nasce a flor, depois dá o fruto. Então, é preciso que haja o fruto. E o fruto é justamente através desse caminhar, não é? Dessa vontade de nós prosseguirmos adiante. Então, ela fala para ele diz, mas eu não concordo. Que tal a senhora vender o seu salão para nós termos um certo dinheiro? Porque o que ele queria era um dinheiro a mais para ter mais saciedade na alimentação, viver, não é? Porque ele acha que todo mundo... Eu até na volta da escola, eu falei com o seu Maciel, e ele disse que pagaria um aluguel altíssimo, porque ele queria colocar os móveis dele aqui nesse salão. E ela disse, olha, meu filho, de hipótese nenhuma, com aquela linguagem amorosa. Esse lugar é um lugar sagrado, porque nós cultuamos a imagem do seu pai. Nós já falamos sobre isso aqui com vocês. A história de todo o início do nosso culto do Evangelho, a importância de nós mantermos esse local. Então, em memória a seu pai, e por opinião nossa, eu não gostaria que você mais continuasse com essa vontade. Quando você crescer, tiver vontade de fazer alguma coisa a mais, ganhar dinheiro, não é? E sobreviver materialmente, você pode construir casas e alugar, não tem problema nenhum. Você fica à vontade. Gente, eu achei assim uma claridade, uma sabedoria, não tem outra palavra. Ela tem uma perspicácia muito grande, ela é de uma grandiosidade. E a gente observa o seguinte, o que nós observamos. Depois ela pede no final
Aí terminou os trabalhos, já era fim do horário. Ela solicita a Joaninha, que é a mais velha, que faça a oração final em nome dela para finalizar. Veja, ela coloca a filha como isso André Luiz, observe, Aniceto, ela coloca a filha mais velha como amiga, mas nunca, tá certo? Tirando a sua posição de mãe, em meu nome, faça a oração final para agradecer ao Pai sobre os momentos que tivemos. Ela podia ter dito, minha filha, faça a prece final simplesmente. Não é? Finalize a oração, não. Em meu nome, isso também a gente deve prestar atenção. Ela trata as outras crianças, as meninas, como uma mãe protetora, mas ela trata o Joãozinho com mais severidade, no sentido de não uma agressão, mas como instrutora, para colocar ele na linha, no reto, e ainda diz, meu filho, eu estou falando isso porque eu lhe amo, e eu não vou criar filhos, tá certo, delinquentes, tá certo? Se Deus me colocou você para eu educar, eu tenho que colocar no caminho reto. Meus irmãos, essa é a mãe que nós devemos ser, é o pai que nós devemos ser, não é? Porque ela em nenhum momento ela disse, que pena, a gente não tem recursos, nós não temos dinheiro, a gente come muito pouco. Então, na realidade, o que acontece é o seguinte, finalizando, nós precisamos perceber, foi isso que eu observei aqui, vamos fazer um paralelo com as leis divinas. Então, nós devemos cada vez mais buscar esses ensinamentos dentro dos postulados evangélicos e verificar que Deus nos dá tudo. A espiritualidade nos dá tudo. Nós recebemos por igualdade. Agora, cada um capta de acordo com o seu grau de evolução, de acordo com a sua visão, com a sua percepção, com o seu entendimento, não é? Por exemplo, eu coloquei aqui, Deus nos dá 100 quilos de amor, mas cada um vai receber não 100 quilos de amor, vai receber os quilos de acordo com a sua compreensão, com a sua necessidade. Por exemplo, eu posso receber 1 quilo, né? João pode receber 2 quilos de amor, não é? E assim sucessivamente, não é isso? Cada um vai captar de acordo com sua necessidade, com seu grau. Então, nós precisamos saber que cada um segundo as suas obras e que é necessário nós compreendermos que essa lição do capítulo 36, ela foi para nós uma grande mensagem de reajuste e de proporção para nós compreendermos os nossos, onde nós estamos e que nós devemos merecer, o que é que nós merecemos, porque é de acordo com a nossa compreensão. E aí continua o capítulo 37, gente. A gente aparenta ser pequeno, mas eles têm, assim, esses capítulos têm tem muitas lições, não é? Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. No capítulo 37 fala no santuário doméstico, ainda continua lá. E é justamente sobre a prece, a importância da prece, são os 2 adendos fundamentais, e a viagem da nossa irmã com o marido. Eu achei a coisa mais linda. Eles continuam lá trabalhando, né? E termina aquele comentário, eles saem para ir até o jardim, né? O Aniceto, o André Luiz, o Vicente, né? E ali é uma rotatividade de ajuda muito grande. E ela, né, vai também fazer um desejum, né, se alimentar. Eles também se alimentam espiritualmente de alimentos mais leves. Eles recebem os alimentos leves, mas não descrevem quais são os tipos de alimentos. E isso para nós é fundamental, porque nós não temos condições ainda de compreender o tipo de alimento que eles se alimentam, né, que é diferente do nosso. Mas a família, né, de Isidoro, eles se alimentam de um chazinho e a torradinha. Achei lindo isso, não é? Tem tanta gente que ao dormir, né, meus filhos, não condenando ninguém, come os alimentos pesados, que nós vamos ver no outro capítulo como é importante nós termos um balanceamento do alimento, principalmente na hora de dormir, por conta dos sonhos, né? Então, o que nós precisamos verificar nesse capítulo é que às 23 horas, quando termina esse desejum e conversa, esse leve alimento, e conversa um pouco, ela leva as crianças 23 horas para dormir. Ela se recolhe para dormir e eles continuam lá, o Aniceto, né? Continua e falam sobre a questão da prece,
que ela tem uma ajuda muito grande, porque ela é uma pessoa que vive no estado de oração. O estado de oração, gente, não é rezando, é o estado de psíquico de comportamentos elevados, de pensamentos elevados, de sentimentos elevados. E aí ele fala que a maioria das pessoas vivem nessa atmosfera pesada de mais ou menos 15 mil quilos, que há uma diferença entre eles que são desencarnados. É como se estivesse no oceano, na atmosfera, eles andassem lá embaixo por conta do peso, e fossem assim, uma coisa bem pesada, e eles que têm um corpo espiritual mais leve, são como os olhos, ele coloca gotas de olhos, que sobressaem, de vez em quando se levantam e vão levitar. Né? Eles não ficam muito presos a essa atmosfera pesada. E aí fala também dessa oração, nessa oração é muito grande, e fala também dos espíritos que vagueiam naquele ambiente, né? Que eles já começam a falar sobre a questão da chuva que vai caindo. No próximo capítulo é que vai falar dos irmãos, mas fala da prece, porque ela é uma couraça, ela blinda, né, o indivíduo. Quando ele começa a fazer uma prece, ele fica fortalecido, ele começa a ter assim, realmente um ambiente protegido, por isso que o ambiente dela é magnetizado, o ambiente dela há um cinturão de proteção. E aí, para as pessoas adentrarem, não são todos que adentram ali. E fica mais difícil um espírito malfazejo penetrar ali dentro. Então, o que fala aqui nesse capítulo mais são esses irmãos que perambulam, né, nas ruas, e que na hora da chuva eles ficam com medo da chuva e que acham que a chuva vai cair em cima deles e que saem porque são espíritos praticamente sombrios, de formas negativas, e quando eles percebem que a chuva cai, eles procuram abrigos e sempre eles querem se abrigar em casas de festas, casas noturnas, e quando não tem acesso, eles procuram casas que estão abertas. Quais são as casas abertas? Que não oram, que tem assim, atritos, confusões, como o João falou, como o nosso querido Cristo também falou. Não é? Existe um desequilíbrio entre as famílias. Então, é muito importante nós estarmos contritos sempre com a oração, ensinar os filhos a orarem, a estar sempre voltado para Deus, a agradecer muito mais do que reclamar, nunca reclamar, porque sempre Deus dá mais do que nós merecemos. E assim, e também nós observamos no final desse capítulo que eles se apresentam, quando eles adentram no aposento para recomeçar os trabalhos, os dois estão de braços dados, Isidoro e a dona Hilda, e ela está super linda, ele fica impressionado, o André Luiz, porque é aquela senhora simples, né, que mora naquele local simples, e de repente ela se apresenta belíssima, com um olhar maravilhosamente bem meigo, né, realmente singelo, ela é muito simples, por mais que ela esteja linda, com roupas belíssimas, ela é simples. E ela agradece a todos pelo carinho, pela atenção, avisa que vai fazer uma excursão com ele, instrutiva, e pede para que eles olhem as crianças. Olha que coisa linda, gente. E aí uma senhora, muito agradecida, porque ela realmente ali é um porto seguro, né? Um posto de socorro, que nós vamos ver no próximo capítulo. E essa senhora, que é agradecida por ter recebido tantas coisas, tantas bênçãos ali, ela diz, vá com Deus e deixe que eu tomo conta dos seus filhos. E André Luiz fica encantado porque eles saem como se fossem namorados. Eles saem como se fossem noivos, não é? Apaixonados. E aí os meninos falaram, né, sobre esse amor que continua, que vivifica, né? E que nós, quando nós temos uma vida saudável, nós temos um sono justo. Isso aí foi Aniceto que falou. Então, para nós termos esse sono justo, nós precisamos ter uma vida, porque o sono e os sonhos são resultados da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa caminhada. O capítulo 38, vocês querem falar alguma coisa? Tem que correr um pouquinho, né? Quer falar, Cris? Não, tá tudo certo. Tá. O capítulo 38 são atividade plena. Então, essa atividade fala muito no ambiente, né, na preparação do ambiente, para os sonhos, e fala também da história de uma nieta.
uma adolescente, né? De uma jovem. E aí é o salão, né, que acolhe todas as pessoas, todos os espíritos encarnados, também, principalmente, porque o objetivo ali é ajudar aquelas criaturas que, durante o sono, há um desdobramento e os familiares querem ajudar, e durante a vigília não conseguem, porque muitas vezes nós estamos envolvidos com a atmosfera pesada, com as coisas do mundo, com os problemas da vida, e você não presta muita atenção. E aí, quando você se afasta do corpo, você fica mais vulnerável. E fica mais fácil os mentores espirituais se aproximarem de nós. Então, há essas questões importantes de ir o sonho, não é? Fazer parte desse processo, desse trabalho. Então, ali é uma instituição onde eles trabalham com um diálogo, com ajuda com todos os semelhantes, com aquelas criaturas. E, nesse momento, quando eles estão indo buscar pessoas, existem dois amigos, não é? Que eles vão buscar lá fora espíritos. Mas antes disso, desses dois amigos irem buscar lá fora, tem a história da Nieta, que é uma jovem, onde a vovó, né, um espírito amigo de perto, que ama a Nieta, vem até a ela para resgatá-la, porque ela estava querendo se suicidar. Ela não queria mais viver, porque perdeu o marido há pouco tempo e perdeu a mãe, né? A avó não, a mãe, desculpem, gente, a mãe. E aí ela queria ajudar de qualquer jeito. Então, ela não tinha condições sozinha, porque o grupo que ela estava trabalhando não podia passar a noite trabalhando nesse sentido. E aí ela soube de uma amiga que ali havia uma assistência espiritual muito grande. E foi quando ela levou, né, a sua filha, me desculpe, gente, a filha, e foi para a casa da dona Hilda, e ali ela conversou com a sua filha, orientou que ela jamais deveria fazer isso por causa das calúnias. As calúnias eram grandes, né? E nós deveríamos tratar as pessoas com perdão, e as serpentes, né, são justamente as calúnias que existem nos corações de cada um, e que essas serpentes, quando elas são como vidros, então, quando está próximo ao bem, à bondade, à pessoa que perdoa, elas se quebram, né? São vidros que se quebram, se transformam, e quando nós persistimos no bem, elas se transformam em flores. Então, foi muito belo, e ela conseguiu salvar. Eu acredito que é a neta, gente. Vocês lembram aí? Acho que é a neta, né? Porque tem a história da mãe. Mas é a neta, não é? Porque a mãe não estava em condições de ajudar. Então, era a neta. E havia essa criação mental, porque ela se envolveu muito com os espíritos mais inferiores, porque ela estava muito perturbada, que havia perdido, né, essa situação, e havia se envolvido com calúnia. E justamente ela recebeu ajuda muito grande. E o que aconteceu, né? O que fala aqui é que durante o que André Luiz pergunta é que se ela ia lembrar realmente de todas as orientações que a avó havia dado. E eles disseram o seguinte, os mentores, né? A Aniceto falou que ela não ia lembrar através da lembrança da audição, do sentimento, dos pensamentos, mas ela ia ter flashes. Somos nós que temos flashes. Flashes de que você estava no lugar onde tinha muita gente, que viu a avó, que tinha uma cobra, que ela se transformou numa flor, e cada vez mais que nós entramos em sintonia com os espíritos mais evoluídos, esses espíritos trazem para nós, porque tem uma hierarquia muito grande, então há uma condição maior de nós captarmos, de deixar impregnado, vamos dizer assim, na nossa tela mental, na nossa consciência, aquela mensagem, aquele sentimento de fé, aquela vontade de vencer. Isso aí eu achei assim, um fator muito importante nessa situação. E quando nós analisamos os sonhos, nós analisamos em 3 formas. Nós analisamos no aspecto moral, orgânico, e o aspecto do corpo psíquico, que é o corpo perispírito. O aspecto moral é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, né? Então, esse aspecto moral,
ele vai sendo levado em conta para que esses sonhos fiquem na nossa memória e ali repercutem para nós um comportamento desequilibrado, um comportamento. Por isso que levamos ao sonho todo aspecto moral ao longo das encarnações, inclusive na atual. Por isso que ela estava assim perturbada. O aspecto orgânico que nós falávamos faz muito importante para nós, é muito relevante a questão da alimentação. Quando nós alimentamos muito, quando esse alimento ele é em abundância, você fica com mal-estar para dormir, ou então há uma escassez de alimento, você não se alimenta, passa o dia todo. Então, isso tudo prejudica também a questão do sono e dos sonhos, principalmente. E uma outra coisa que repercute o sonho, que são os 3 aspectos, é a questão do perispírito, a questão do corpo psíquico, a mente. Então, a mente, ela vagueia, ela entra em sintonia com os arquétipos, que aí o nosso irmão falou, da questão do inconsciente coletivo, traz as lembranças do passado, como também repercute as marcas que estão no corpo psíquico, no corpo perispiritual da atual encarnação. Então, esses sonhos, eles são importantes nós analisarmos, e aí a gente não vai adentrar muito sobre isso. E no livro Libertação, que a gente ainda vai estudar, o André Luiz fala que o ser humano ele não pode lembrar dos sonhos, ele não deve. Por quê? Porque se ele lembrar dos sonhos, se ele tiver 2 vidas, a vida espiritual e a vida material ao mesmo tempo, ele não consegue viver em equilíbrio. Por isso que nós não lembramos bem dos sonhos. Eu achei muito importante a gente lembrar isso. E eu já tinha lido, né, algumas vezes o livro Libertação e trazer para todos nós que esse é um fator fundamental. E para finalizar, vocês querem falar alguma coisa? Não, de boa. Capítulo 39, trabalho incessante, não é? Esse capítulo também é maravilhoso. Aí fala da senhora, né? Assim, uma senhora que tem uma gratidão muito grande por Dona Isabel, né? Ela diz a senhora, ela chega a dizer no momento, não é, que tem uma gratidão muito grande por ter sido ajudada, por ter salvo um ente querido dela, né? São tantas histórias, gente, que é a coisa mais linda. E aí também tem a história do Vieira, que nós estávamos, porque tudo é uma reunião só e são capítulos separados, mas são todas as histórias naquele momento. É um dia que se passa e uma noite que se passa e agora é uma manhã que se inicia nesse capítulo. E nesse capítulo, pela manhã, todos se preparam para um novo trabalho. E aí o nosso irmão Vieira e o irmão Hildegard, eles são responsáveis por vários quarteirões, alguns quarteirões perto, de buscar, resgatar espíritos que estão preparados para serem levados para aquela instituição, para aquela oficina, para aquele ponto de socorro, para aquele posto de socorro para serem ajudados. E o que acontece, gente? Eles encontram-se com parentes. Observe que com parentes nós temos uma afinidade muito grande, temos um sentimento de afeto, aí mistura tudo, não é? E os parentes querem ajuda, pedem ajuda a eles. Não é? Um é o tio, né? Um tio, e o outro é o tio Hilário, e o outro é um primo Carlos. E diz assim, olha, nós vamos nos comportar, me ajude, me leve, pelo amor de Deus. Imagine como foi, eu fiquei criando, porque o coração da gente, né? Fica com vontade de ajudar. E aí eles dizem, tá certo, mas vocês vão ficar bem comportados? Vamos. Então vamos levar vocês. E aí, gente, quando chega na reunião, eles descompensam a reunião, porque eles não estão preparados para a reunião. Eles não estão assim equilibrados, porque é muito importante o que nós analisamos logo desde o começo. Quando nós vamos querer ajudar um ente querido, alguém que a gente ama, um amigo que a gente tem afinidade, quando a gente quer resgatar, é preciso a gente perguntar se a pessoa está preparada, se a pessoa realmente quer mudar, se a pessoa está com vontade de fazer a transformação, né? Se a pessoa quer deixar de fazer aquilo, porque às vezes a pessoa não quer, no íntimo não quer. E aí eles foram e passou a reunião, terminou, houve problemas demais. A médium, a dona Hilda, houve uma situação, porque ele queria incorporar, né, fazer um trabalho de psicofonia através de dona Hilda. E
não deixaram, né, porque eles não estavam preparados, eles queriam ali conduzir para outro caminho a reunião. Tiveram tempo ali, perdendo tempo com isso, mas teve uma assistência maravilhosa, magnética, e o trabalho não se desfez. Porque quando a maioria, observem, lógico que uma laranja podre, ela pode contaminar todas as laranjas. Mas quando nós temos alguém que presta atenção na hora e tira a laranja antes do tempo, né, ela não contamina as demais. Então foi isso que aconteceu. Eles não deixaram, isolaram os dois, mas o instrutor depois chamou os dois e disse, olha, vocês deveriam ter mais um critério espiritual. A forma de falar é fundamental, gente. Vocês não poderiam trazer esses irmãos que são familiares, embora vocês gostam, né, têm um afeto muito grande, mas temos aqui que prestar atenção ao dever. Nós priorizamos muito o dever. Gente, isso é muito importante, porque tem no capítulo do Evangelho falando sobre o dever, não é? E precisamos saber qual é o nosso dever. Quando ele começa e quando ele termina. Até que ponto eu posso? Porque eu posso gostar daquela criatura, eu quero resgatar ela, eu quero tirar ela, mas ela não quer. Então eu não posso trazer para prejudicar uma reunião, um trabalho espiritual, né? Um trabalho que nós estamos fazendo, trazer aquela criatura, trazer aquelas pessoas para resolver a situação se a pessoa não está preparada. E aí ele pergunta, né, se existem os outros lugares que eles podem ser assistidos. Não tenha dúvida. E toda fruta, ela só amadurece na hora, né, gente? Não adianta a gente tirar antes. Então, é preciso que nós tenhamos essa sutileza de nós termos essa condição de compreender que nós precisamos de ter um espaço para pensar na nossa vida, na nossa reflexão, fazer uma reflexão e compreender que desses 4 capítulos, a coisa mais importante que nós achamos é a prece, é a oração, gente. Nós precisamos orar. Observe que Chico Xavier, todas as situações mais difíceis dele, ele orava. Ele orava quando estava com fome, pequenininho, e recebia o auxílio da mãe com o cachorro, como o João falou, que foi lindo, né? Através de uma fruta que ele comeu. Ele orava quando a sua madrasta pedia, meu filho, fale com sua mãe, ore, e vamos dar uma solução, porque a vizinha está tirando, né, as coisas daqui dentro de casa e eu não posso dizer não. Não foi isso, João, que você falou? E aí o que aconteceu, gente? Ele foi orar e a mãe se aproxima e diz, meu filho, dê a chave. Diga à sua madrasta, a Cidália, que dê a chave. Gente, a oração, ela é um canal, é um mecanismo para tudo nas nossas vidas. E temos aqui o exemplo verídico do lar de Dona Hilda com os seus filhos, que tanto ela ama e que tem a postura adequada para educar cada um de uma forma ideal. Muita paz, muita luz. Obrigada. Me emocionei muito com esses 4, porque são, para mim, tocou bastante. Porque o lar, como diz o André Luiz, como diz Aniceto, o lar é um santuário sagrado. Muitas pessoas encarnadas ainda não alcançam a capacidade, a importância de nós mantermos um equilíbrio no nosso lar. É fundamental, meus irmãos. Então, nós não somos largados no mundo, nós não somos sozinhos no mundo, nós temos a espiritualidade amiga, nós temos Deus que nos dá tudo, mas cabe a nós discernirmos o que é melhor para nós. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. A irmã Edna trouxe essa mensagem maravilhosa, né? E hoje a gente acabou tendo o exemplo de um culto no lar, né? E tantos ensinamentos aí que dele nós tiramos. E eu lembrei que agora a gente está fazendo estudo do Maria, né? Do João Nismar, psicografia de João Nismar pelo Miramês. E tem uma frase que eu tinha separado aqui, eu estava procurando o livro aqui, achei ele aqui, muito linda, para a gente relembrar aqui, para a gente perceber a importância disso tudo. Olha só, as religiões que apareceram no mundo como canais da espiritualidade maior tomaram a feição evolutiva do povo e se dividiram para atender a todos, despertando sensibilidades em todas as criaturas.
Olha que importante. Entretanto, o verdadeiro culto religioso vai ter princípio e firmar convicções dentro do lar, que é a célula da sociedade. Muito lindo. E a gente percebe, né, nesse culto que eles... André Luiz, como um médico, né, ele traz para a gente um exame dessas coisas, dessas possibilidades, dessas situações. A gente percebe a grandiosidade, né, quando as famílias se reúnem em amor para relembrar o Evangelho, as lições de Jesus e tudo, né, a complexidade de coisas que acontecem nesses momentos de prece, a importância de tudo isso. A irmã Edna trouxe, né, e reiterando no fim da apresentação aqui, a importância da prece. A gente lembra que a trajetória de André Luiz, né, inicia na prece quando ele, né, não tendo mais forças, ele decide se, né, colocar diante de Deus e fazer uma prece, dizer, não aguento mais, preciso de ajuda, e é então que ele é resgatado para o nosso lar. Então a prece com certeza é um canal através do qual a gente encontra força para as dificuldades mais acerbas, né, mais dolorosas pelas quais nós passamos aqui nessa vida. Muito importante mesmo. Quer falar alguma coisa, irmão Cris? É o que a gente vem falando, né, ao longo dos livros de André, que realmente é uma tecnologia a qual a gente tem que usufruir, porque além, é muito simples, ao assumir essa postura, a gente assume o nosso papel, a gente assume a nossa identidade espiritual, a gente assume de uma vez por todas, né, todo isso que a gente vem falando, a gente assume a nossa postura cósmica, a gente chama a responsa para a gente mesmo, está tudo na nossa mão. Né? A gente tem o poder de resolver, de transmutar qualquer coisa usando o amor que tem dentro de nós. E a gente tem mais do que nunca, né? Como sempre a gente repete aqui, aprender a usar o nosso coração. E sim, né? Porque é ele que alimenta a nossa mente, não ao contrário. Tirar dele. O André nos deu um exemplo muito grande, né? De tanta influência mental, magnética que a gente recebe todos os dias. Né, às vezes você escuta uma notícia, alguma coisa que te baixa a vibe, né, mas é aquilo que o Aniceto fala, né, você que controla a mente, e quem controla a mente mesmo é o nosso coração, é a nossa verdadeira saída, não tem como. Então realmente são lições que a gente tem que colocar em prática e saber que a gente consegue mudar muita coisa. Uma simples casa no subúrbio do Rio tem um aparato espiritual gigante, sendo que muitas vezes, muitos dos que estão nos assistindo, já acontecem com eles isso, né? São pontos de luz no meio de um caos enorme, e muitos deles nem sabem que estão ali, né? No meio, inserido nesse contexto. Então, saber que a gente é fator, né, de transmutação, que a gente consegue realmente mudar muita coisa através do nosso amor, nos faz acordar mais cedo, né, no outro dia, sem reclamar e continuar. Irmã Edna, quer dizer alguma coisa antes da gente terminar aqui, fazer a prece final? Só pedir às pessoas que façam o culto do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é luz nas almas, tá certo? É você ter momentos de discernimento com mais facilidade. Você tem ajuda espiritual, você equilibra todos os seus centros de força, não é? No Evangelho, porque a espiritualidade vem, não é, para nos ajudar a equilibrar a nossa saúde psíquica, a nossa saúde espiritual, nossa saúde mental, orgânica, emocional. Meus irmãos, o Evangelho é um tratamento, é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, façamos o culto, procuremos fazer e nós vamos sentir a diferença, que é muito grande. Maravilha. Verdade. Amei que o irmão Cris colocou aqui, né? Que através do amor nós temos uma tecnologia para resolver qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Importantíssimo, importantíssimo, é verdade. Importantíssimo. Pessoal, então a gente vai finalizar aqui, fazer mais uma prece bem rápida para a gente agradecer e terminar. E aí depois, como sempre, vai ficar salvo aqui. A partir, né, a gente não tinha comentado ainda, mas a partir dessa semana, né, começaram os estudos a ir para o canal do YouTube do Saber Espiritismo. Então, quem quiser acompanhar desde lá do início, né, nosso lar, tá lá no YouTube, como a gente, né, como a gente comentou, que tem gente que acha uma plataforma mais confortável, né, para assistir com mais calma do que o Instagram, então vai estar lá. Que esse amor desenvolva, né, que o Cris falou, cada vez mais, até mesmo para assistir, né, para ter paciência, para ler, para
porque só o amor, né, que faz tudo, Só o né, amor. Cris? Então, Parabéns. Bom, meu Deus, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade que nós tivemos de estudo, agradecer ao nosso Cristo por tudo, especialmente por ter vindo. Agradeço, meu Deus, pessoalmente pela vida desses 2 irmãos que estão comigo na caminhada. Agradeço, meu Deus, por todos os irmãos que estiveram aqui conosco. Nós te agradecemos, meu Deus, profundamente. E no contexto, meu Deus, do trabalho, nós finalizamos mais um dia com a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Gratidão, pessoal. obrigado, de Maravilhoso, coração. foi lindo. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe Amém. a todos. A todos. Deus abençoe. Vai ficar salvo aqui, tá? Vou fechar e, como sempre, vai estar salvo aqui no Instagram. Tchau, tchau. Abração. Tchau.